Olá e bem-vindos! A verdade é que o mundo das finanças, tal como o conhecemos, está a ser completamente virado do avesso. E a força por trás disto tudo não é o capital, como sempre foi, mas sim o código. Vamos então mergulhar nesta revolução tecnológica que está a reescrever as regras do jogo e a decidir quem serão os próximos líderes do setor. E vamos diretos ao assunto. Para qualquer pessoa que esteja a pensar numa carreira em finanças, hoje em dia, há uma pergunta que é absolutamente fundamental. A resposta pode mesmo ditar o sucesso ou o fracasso. E não, a pergunta não é sobre onde investir, é sobre o que é que, na sua essência, está a mover o próprio setor. Bem, o cenário é este. De um lado, temos as instituições tradicionais, os grandes bancos, com balcões físicos, capital intensivo, mas, sejamos honestos, muitas vezes lentas a adaptar-se. Do outro lado, temos os novos desafiantes, as fintechs, super ágeis, construídas na nuvem e capazes de inovar a uma velocidade estonteante. É aqui que a batalha está a ser travada. E é aqui que vemos a verdadeira mudança de paradigma. Historicamente, nas finanças, o capital era rei. Quem tinha mais dinheiro, mandava. Hoje o que manda é a agilidade. Esta revolução não é sobre ter mais capital, é sobre ser mais rápido, mais inteligente, mais adaptável. No fundo, é a tecnologia a levar a melhor sobre o capital. E olhem que isto não é só teoria. Vejam o que diz Suzanne Schiste, a CEO do Fintech Circle. Ela aponta diretamente para a inteligência artificial e o Big Data como sendo os verdadeiros motores da vantagem competitiva. O foco, diz ela, é usar a tecnologia para dar uma melhor experiência ao cliente, aumentar as receitas e, claro, ganhar a concorrência. Ok, então que tecnologias são estas que estão na base de toda esta transformação? Essencialmente, tudo se resume a 3 pilares. Vamos decompô-los um por um. E cá estão eles, de uma forma bem simples: a clouds, a inteligência artificial e os ativos digitais. É muito importante perceber que estes três não são conceitos isolados. Pelo contrário, eles interligam-se, alimentam-se uns aos outros e juntos criam este novo ecossistema financeiro. A base de tudo isto é a computação na nuvem, ou a cloud. Pensem nela como a infraestrutura que torna tudo o resto possível. Em vez de ter servidores físicos, caros e rígidos, as empresas podem simplesmente aceder a poder de computação pela internet, de forma super flexível e pagando só o que usam. Isto permite-lhes escalar e inovar de uma forma que antes era impensável. Mas claro, ter acesso à cloud não chega. É preciso ter uma cultura de velocidade. E é aqui que entra o DevOps. Pensem nisto não como uma ferramenta, mas mais como uma filosofia. A ideia é quebrar as barreiras entre as equipas que desenvolvem o software e as que o operam. Para quê? Para que as novas ideias cheguem ao mercado em dias ou horas, em vez de meses. O resultado é este ciclo, um ciclo contínuo e virtuoso. Planeia-se, codifica-se, constrói-se, testa-se, implementa-se, opera-se e monitoriza-se. E depois começa-se tudo de novo, cada vez melhor, cada vez mais rápido. É esta repetição incessante que é o verdadeiro motor da agilidade das fintechs. É assim que se consegue inovar à velocidade da luz. Muito bem, vamos agora passar ao segundo disruptor, que se constrói precisamente em cima desta base ágil, a inteligência artificial. O impacto da IA é vastíssimo. Vai desde a forma como as empresas falam com os clientes até à forma como gerem os riscos mais complicados que possam imaginar. E a sério, a abrangência da IA nas finanças é impressionante. Não estamos a falar de uma única aplicação, mas de um verdadeiro arsenal. Desde marketing personalizado e cibersegurança, passando pela detecção de fraude em tempo real e algo absolutamente crucial hoje em dia, a gestão de risco e a conformidade com a regulação. E para quem acha que isto é só conversa de ficção científica, vamos a casos bem reais. O DBS Bank, por exemplo, usa a IA para dar conselhos de investimento proativos e personalizados aos seus clientes. Mas ainda mais impressionante, o Goldman Sachs automatizou 95% da preparação de documentação para a IPOs. Um processo que demorava semanas, agora faz-se em minutos. Isto são ganhos de eficiência absolutamente massivos. Agora, vamos olhar para o outro lado da moeda, o custo de não se adaptar. E esse custo tem um número: 3 mil milhões de dólares. Pois é, foi este o valor da multa recorde que o TD Bank teve de pagar. E porquê? Simplesmente porque os seus sistemas de combate ao branqueamento de capitais estavam tecnologicamente ultrapassados. É um exemplo brutal do custo de não inovar. Quando a tecnologia fica para trás e não acompanha a regulação, o preço a pagar pode ser astronómico. E em contraste direto com isto, temos empresas como a Wiser Funding.
O CEO deles, o Dr. Gabriele Sabato, explica como a plataforma usa IA para gerar avaliações de risco de crédito super detalhadas e quase instantâneas. Isto é usar a tecnologia não só para ser mais eficiente, mas para tomar decisões que são fundamentalmente melhores e mais seguras. Mas a IA não para de evoluir. O próximo grande passo chama-se IA agêntica. Esqueçam a IA que apenas analisa dados e dá sugestões. Estamos a falar de agentes autónomos que recebem um objetivo. Imaginem, otimiza esta carteira de investimentos e depois executam todas as tarefas necessárias para atingir esse objetivo de forma completamente independente. O processo é um ciclo de aprendizagem constante. Percepção do ambiente, análise do contexto, planeamento de ações, execução e depois feedback para aprender. Imaginem um agente destes a detectar um padrão de fraude super complexo e, em vez de só alertar um humano, ele próprio bloqueia as transações, inicia uma investigação e aprende com o resultado para ser ainda melhor da próxima vez. É a automação levada a um nível completamente novo. E finalmente vamos explorar o terceiro e último disruptor, talvez o mais volátil, o mais controverso, mas também com um potencial de mudança gigante, os ativos digitais. Estamos a falar do mundo da blockchain, das criptomoedas e das chamadas finanças descentralizadas, ou DeFi. E se alguém pensa que isto é um nicho de mercado, é melhor pensar outra vez. No final de 2024, o valor do mercado de ativos digitais era de 2,5 bilhões de dólares. É uma classe de ativos massiva que nenhuma instituição financeira pode, hoje em dia, dar-se ao luxo de ignorar. E como é que isto funciona de uma forma muito simples? Bem, os ativos são registados numa espécie de livro de registros digital, a blockchain. A posse é garantida por criptografia, com um par de chaves numa carteira digital. Uma chave é pública, para receber ativos, e a outra é privada e secreta, para os poder movimentar. O resultado disto tudo é a capacidade de transferir valor de forma segura, ponto a ponto, sem precisar de um intermediário central como um banco. Então, o que é que acontece quando juntamos estas três peças? A cloud, a IA e os ativos digitais. Elas estão a convergir para criar um modelo de negócio para as finanças que é totalmente novo. E chegamos assim ao conceito-chave de tudo isto: as finanças modulares. Pensem nisto como a passagem de um daqueles computadores mainframe gigantes e monolíticos para um sistema de peças de Lego. Em vez de uma única instituição gigante que faz tudo, o futuro parece pertencer a empresas ágeis que combinam os melhores serviços de diferentes sítios, desde pagamentos a investimentos, criando valor pela sua capacidade de integração tecnológica e não pelo tamanho do seu capital. E isto deixa-nos com uma última questão para reflexão. À medida que a tecnologia continua a redesenhar o setor, a pergunta fundamental para a próxima geração de líderes financeiros é mesmo esta. Na corrida para o futuro das finanças, o que é que vale mais? A rapidez com que se consegue adaptar ou a profundidade dos bolsos? A resposta, seja ela qual for, vai sem dúvida moldar carreiras e fortunas.